Os sinais de alerta do fim estão aumentando. Em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 3 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Como em nenhum outro momento da história, o mundo está experimentando um acentuado declínio moral. Vivemos em uma era onde o que é considerado bom é chamado de mal e o que é mal é chamado de bom. As sociedades agora celebram práticas que antes eram vistas com desprezo. Vivemos em um tempo em que o mal é aplaudido e os indivíduos malignos parecem mais ousados do que os justos. As leis de Deus são consideradas antiquadas e, em nome do progresso, as sociedades abraçaram práticas ímpias e blasfemas. Muitas pessoas se ofendem com Deus, profanando seu santo nome. A blasfêmia contra o Espírito Santo tornou-se comum e a decência está gradualmente sendo expulsa das nações. Reconhece-se que a impiedade nunca cessou ao longo da história, mas a taxa com que a injustiça está se acelerando em nosso tempo é sem precedentes. O fim do mundo está próximo e os crentes precisam despertar de seu sono espiritual. Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias alguns se afastariam da fé, sendo vítimas de espíritos mentirosos e seguindo ensinamentos demoníacos. A hipocrisia alcançará seus maiores picos e as pessoas terão suas consciências cauterizadas, como se fossem queimadas com ferro em brasa. Imagine pessoas fazendo o mal agora sem nenhum remorso por suas ações. Isso indica uma consciência cauterizada, uma consciência que não está mais ativa, efetivamente morta. Tal pessoa é capaz de qualquer coisa e nossa sociedade como um todo está perdendo sua consciência. É por isso que vemos leis que contradizem as próprias palavras de Deus sendo aprovadas. A sociedade está mudando, ela se alegra com o mal e se orgulha de se associar com a impiedade. Como podemos explicar que nações que antes defendiam a decência agora se deliciam em aprovar leis que vão contra a moralidade de seus cidadãos? O que enfeitiçou esta geração? Temos muito a aprender com a história, mas infelizmente somos piores do que a própria história. Isso me faz pensar, esta geração é pior do que Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos como terminou para Sodoma e Gomorra. Satanás parece ter seu lugar em nossas casas governamentais e homens ímpios foram postos para liderar os assuntos de grandes nações. Não é surpreendente que a igreja esteja no alvo das políticas malignas deles. A Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo lamenta. Há tantas perguntas que esta geração nunca encontrará respostas, mas os crentes não devem ficar confusos, porque sabemos que estes são os sinais do fim. Nesta era, estamos testemunhando um declínio espiritual que espelha os períodos mais sombrios da história bíblica, porém com uma velocidade e amplitude incomparáveis aos dias de Noé, Sodoma e Gomorra ou Babilônia. O maior perigo dos últimos dias não são desastres naturais, mas a ascensão do pecado. Os sinais de alerta dos tempos do fim estão aumentando. Infelizmente, alguns crentes também estão envolvidos neste evento maligno dos tempos finais. A volta de Cristo está muito próxima e a igreja precisa esperar. A igreja que Cristo arrebatará não deve se comprometer com o mundo. Sim, vivemos no mundo, mas o mundo não deve viver em nós. O mundo não deve moldar nosso pensamento ou nossa moralidade. Não se torne confortável com o pecado. Os crentes desta geração precisam estar cientes de que o mundo tem a capacidade de tornar as pessoas insensíveis ao pecado, através dos filmes que assistimos, dos anúncios que vemos e dos livros que lemos.
As pessoas estão se tornando cada vez mais tolerantes com o pecado. É por isso que o pecado está se tornando mais uma norma social. Está se tornando cada vez mais difícil diferenciar entre um crente e um incrédulo em nosso tempo. Nossas conversas, conduta e estilos de vida muitas vezes não mostram diferença significativa. Deve haver uma clara distinção entre um incrédulo e um crente em seus estilos de vida. No entanto, a igreja está adotando as tendências do mundo. Por exemplo, eu vi cartas de tarô cristãs em uma livraria cristã que não tem nada a ver com o Senhor. Mateus, Lucas e João nunca estiveram envolvidos com cartas de tarô cristãs. Mas a Bíblia nos advertiu que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Existem agora versões da Bíblia onde Deus é referido como ela. No entanto, isso não deve nos surpreender, pois a Bíblia previu que nos últimos tempos alguns se afastariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Os sinais de alerta estão se acelerando. Em Judas 1, versículos 16 a 19 diz: tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos, exortação à perseverança da fé. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam. Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Como é o seu perfil cristão? É genuíno ou pretensioso? Seu perfil consiste em murmuradores, reclamadores, seguindo suas próprias paixões e suas bocas, proferindo grandes palavras infladas, adulando pessoas. É hora de arrependimento. O livro de Pedro claramente descreve os eventos dos últimos dias e seus sinais. Em 2 Pedro 3, versículos 3 a 6 diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Políticas estão sendo feitas atualmente contra o padrão da palavra de Deus. A moralidade está gradualmente sendo considerada como história, não como uma realidade. Em nosso tempo, as pessoas estão se tornando cada vez mais ímpias, ingratas, desobedientes, avarentos, ferozes, impulsionados pelo prazer e arrogantes. Eles querem dinheiro a todo custo e farão qualquer coisa para consegui-lo. Fama e poder são desejados a qualquer custo. Os sinais dos tempos do fim, conforme registrados nas Escrituras, estão sendo cumpridos em nosso tempo e não podemos negar essas realidades. Portanto, devemos estar vigilantes para o retorno do Senhor. Não devemos ser levados pelos desenvolvimentos negativos no mundo. Os crentes devem lembrar que, embora estejamos no mundo, não somos deste mundo. Portanto, vivamos nossas vidas de maneira que seja agradável a Deus em meio aos sinais crescentes do fim dos tempos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Vamos espalhar a mensagem de Deus e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Estarei esperando por você no próximo vídeo. Que Deus os abençoe a todos. Amém.